Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um módulo e nesse encontro nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff, dando continuidade ao nosso estudo da eletrodinâmica e fazendo também o seu encerramento, falando dessas leis que são extremamente importantes no estudo dos circuitos elétricos. As leis de Kirchhoff elas são utilizadas para encontrar as intensidades de correntes em circuitos elétricos que não podem ser reduzidos a circuitos simples, ok? Como por exemplo nessa figura, temos um circuito aí formado por duas malhas e dois nós. Daqui a pouco vamos explicar melhor o que é cada termo desse. E esse circuito ele não pode ser resumido a um circuito de malha única, de continuidade única. Então é necessário que se faça uma combinação de equações e essa combinação é usada através das leis de Kirchhoff. Okay? Quem foi Kirchhoff? Gustav Robert Kirchhoff, que viveu no século XIX, foi um físico alemão que desenvolveu então esse estudo e construiu essas leis para dar o suporte no estudo nesse tipo de circuito. Então vamos lá. Muito bem. A primeira lei de Kirchhoff é chamada lei dos nós, que se aplica aos pontos do circuito onde a corrente elétrica se divide, ou seja, nos pontos de conexão entre três ou mais condutores. Como podemos ver nessa imagem, temos 4 condutores ligados a um mesmo ponto. Esse ponto, então, é chamado de nó. A lei dos nós indica que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Essa lei é uma consequência da conservação da carga elétrica, cuja soma algébrica das cargas existentes em um sistema fechado permanece constante. Ou seja, num circuito fechado, não há criação de elétrons nem destruição deles. O número de elétrons que entra, sai em cada ponto do circuito. Pois bem, observe então que na nossa figura, as correntes I1 e I2 estão chegando ao nó. E as correntes I3 e I4 estão saindo desse nó. Portanto, pela conservação da carga e pela lei dos nós, concluímos que a soma das correntes que chegam, I1 mais I2, é igual à soma das correntes que saem, I3 mais I4. É extremamente simples, porém de extrema importância na resolução dos problemas para calcular o valor dessas correntes nos circuitos mais complexos. Muito bem. Já a segunda lei de Kirchhoff é chamada de lei das malhas e é aplicada aos caminhos fechados de um circuito, aos quais são chamados de malha. Ela é uma consequência da conservação da energia e indica que quando percorremos uma malha em um dado sentido, partindo e voltando ao mesmo ponto, a soma algébrica das diferenças de potencial, a DDP, será igual a zero. Para aplicar a lei das malhas, devemos convencionar o sentido que iremos percorrer o circuito. E a DDP poderá ser positiva ou negativa, de acordo com o sentido escolhido para a corrente e para a leitura do circuito. Ou seja, observe que essa figura representa um trecho fechado de um determinado circuito maior. Veja que temos a continuidade desse condutor e a continuidade desse outro condutor. Então, essa parte fechada, que é chamada de malha, ela é um fragmento de um circuito maior. E perceba que aqui está indicado o sentido das correntes. Temos aqui a corrente I1, no sentido horário, e uma corrente I2, no sentido anti-horário. E aí você pode se perguntar, essa corrente I2 ela vai se confrontar com essa corrente I1. Mas veja que aqui, na verdade, é um nó. Então, com certeza, pela lei dos nós, essa I2 e essa I1 irão se somar nesse nó B, saindo nesse terceiro trecho aqui do circuito. Pois bem,
Essa orientação da corrente, no início, ela é escolhida de forma arbitrária. Ou seja, você vai decidir para que lado você imagina que a corrente está percorrendo o circuito. E aqui, sentido que iremos percorrer a malha. Esse é o sentido de leitura. Nós faremos a leitura de cada termo do circuito no sentido horário, independente da orientação das correntes. Então perceba que no sentido horário, faremos leituras a favor da corrente I e contra a corrente I2. E com isso, nós precisamos, então, estabelecer uma ordem de que forma o sinal irá se comportar. Ou seja, quando teremos uma DDP positiva e quando teremos uma DDP negativa. Seja na fonte, que pode ser uma força eletromotriz, ou isso também pode ser um receptor, uma força contra-eletromotriz. E também qual será o comportamento da DDP no resistor, de acordo com a leitura que estaremos fazendo no circuito. Porque bem sabemos que sempre que a corrente passa pelo resistor, ocorre uma queda de tensão, ocorre um consumo de parte da energia que é transformada no resistor em calor. Né? Mas, de acordo com o sentido de leitura que é escolhido também por cada um, nós teremos uma leitura num momento positivo e em outro momento negativo sobre o resistor. Então, a regra adotada será a seguinte. Vamos considerar que o valor da DDP no resistor, que é dado pela primeira lei de Ohm, né? Se lembrar, U igual a R vezes I, vamos considerar que esse valor R vezes I será negativo quando o sentido da corrente for o mesmo do sentido da leitura. Perceba, então, que no nosso circuito aqui, a leitura será feita no sentido horário, e aí isso coincide com o movimento da corrente I1. Portanto, a DDP em R3, R4 e R1 serão negativas. Enquanto isso, a leitura no sentido horário vai no sentido contrário à corrente 2. Portanto, teremos uma leitura da DDP em R2 positiva. Para o gerador e para o receptor, que tem a mesma representação de figura, né, onde um é força eletromotriz e o outro é força contra-eletromotriz, mas para a nossa leitura na lei das malhas, isso não importa. É como se ambos aqui, né, considerando que um seja gerador e o outro receptor, não faz diferença para a lei. O que importa é que a escolha do sinal dessa DDP é de acordo com o polo de saída da leitura. Como assim? Veja que eu vou fazer a leitura no sentido horário. Então, quando eu passar por essa fonte, na minha leitura no sentido horário, eu vou sair pelo polo negativo. Portanto, eu vou considerar esse valor de ε1 negativo na montagem das equações. Assim, na leitura no sentido horário, quando eu passar por ε2, eu vou estar lendo saindo pelo polo positivo. Portanto, ε2 será positivo na construção das nossas equações. Beleza? Então, vamos aplicar a lei das malhas nesse circuito exemplificado aí na nossa figura. Então, aplicando a lei das malhas nesse trecho de circuito, temos, veja, a soma das DDPs em cada trecho da nossa malha é igual a zero. Por quê? Veja, estou pegando a DDP UAB. Quem é UAB? É a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, mais a diferença de potencial do ponto B até o ponto E, mais a diferença de potencial do ponto E até o ponto F, mais a diferença de potencial do ponto F até o ponto A de volta. Então, quando eu volto para o mesmo ponto, a soma das energias em cada trecho tem que dar zero, pelo princípio de conservação da energia. Por mais que, ao percorrer o circuito, eu possa ter uma fonte fornecendo energia, ao mesmo tempo eu tenho resistores consumindo essa energia e também receptores.
Então, no final, quando eu volto para o mesmo ponto, eu volto para o ponto de partida. Então, eu tenho que ter a mesma energia que eu tinha na saída. Então, essa somatória de ganhos e perdas é igual a zero. Com isso, cada trecho aqui representado de acordo com a orientação de leitura e de acordo com a regra que estabelecemos anteriormente. Veja, no trecho de A a B, temos a resistência R1 e a corrente I1. Pelo sentido da corrente escolhido e pela leitura escolhida, ambos no sentido horário, então fizemos a leitura no sentido da corrente. Portanto, R1 vezes I1 é negativo. No trecho de B para E, nós temos dois elementos. Temos R2 vezes I2, e veja que a leitura é contra o sentido da corrente. Portanto, R2 e 2 é positivo. E quando fazemos a leitura em ε2, passamos do polo negativo para o positivo. Portanto, ε2 é positivo. Indo do trecho E para F, temos R3 vezes I1, leitura no sentido da corrente. Portanto, o produto R3 e 1 negativo. E, finalmente, do ponto F de volta ao ponto A, temos a resistência R4 com a leitura no mesmo sentido da corrente, portanto, menos R4 e 1. E quando passamos por ε1, fizemos a leitura do polo positivo para o negativo, por isso, menos ε1. E essa somatória, então, igual a zero. Vamos agora ver a aplicação das leis de Kirchhoff num exemplo. Antes, vamos relembrar um passo a passo. Então, para aplicar as leis de Kirchhoff, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, defina o sentido da corrente em cada ramo e escolha o sentido que você irá percorrer as malhas fazendo a leitura do circuito. Essas definições são arbitrárias, contudo, você deve analisar o circuito para escolher a forma mais coerente para esses sentidos. Segundo passo, escreva as equações relativas à lei dos nós e das malhas. Terceiro passo, junte essas equações obtidas pela lei dos nós e das malhas e faça um sistema de equações, calculando assim os valores desconhecidos, que normalmente são as correntes. Lembrando, matematicamente, que o número de equações de um sistema deve ser igual ao número de incógnitas. E um outro detalhe é que, em relação ao número de nós, existe uma regra simples também que diz o seguinte: o número de equações que você pode construir em cima dos nós é igual ao número de nós do seu circuito menos 1. Traduzindo, se o seu circuito apresenta apenas dois nós, você só pode montar uma equação aplicando a lei dos nós. Por que, se eu tenho dois nós, por que eu não posso aplicar a regra em cima dos dois nós? Porque senão você vai estar escrevendo matematicamente a mesma equação. Faça o teste que você vai comprovar isso. E um último detalhe é que, como as orientações de corrente são arbitrárias, você, de repente, dado o seu circuito, e se você escolher a corrente contrário ao verdadeiro sentido dela? Como saber se eu escolhi certo ou não? E se eu escolhi errado, vou ter que fazer tudo de novo? O interessante das leis de Kirchhoff é que a resposta é não. Se você escolher o contrário do que seria o correto para a corrente, matematicamente, simplesmente a sua resposta vai sair com um sinal negativo na corrente. Então, se você calcular a sua corrente e, matematicamente, ela der um resultado negativo, significa simplesmente que o sentido que você escolheu está invertido. Então, basta você ir lá e corrigir isso no seu circuito. Não tem que refazer nenhum cálculo, ok? Se o resultado der positivo, você escolheu corretamente o lado da corrente. Se der negativo, você escolheu de forma invertida. Mas, tirando o detalhe do sinal, isso não vai prejudicar todo o seu trabalho desenvolvido.
Não é necessário refazer todo o trabalho. Então vamos lá. O nosso circuito é esse, um circuito relativamente simples, que observando nós temos 2 nós, o encontro de 3 condutores, então, esses lados aqui não são nós, é o mesmo condutor simplesmente fazendo uma curva aí de 90 graus, e aqui nós temos 3 condutores, e aqui 3 condutores. Portanto, eu tenho 2 nós nesse circuito. Em termos de malha, quantas malhas eu tenho? Lembra que a malha é um trecho fechado do circuito, ou seja, se eu parto de um ponto qualquer e percorro o circuito e consigo voltar ao mesmo ponto, então aqui eu defini uma malha. Se eu parto desse ponto, desse nó, e sigo esse lado e volto ao mesmo ponto, aqui eu tenho outra malha. Existe também, é pouco usado, mas existe, a malha externa, que é você partir de um ponto e dar a volta por fora do circuito e você volta ao mesmo ponto. Tá? Então, seria uma opção também aplicar a lei das malhas na malha externa. Tá? Mas é menos usual isso daí. Mas vamos lá. Em termos de adoção, de escolha arbitrária, a escolha feita foi corrente I1 nesse sentido anti-horário, corrente I2 no sentido horário e corrente 3 no sentido anti-horário. E o sentido de leitura, veja aqui que nós chamamos essa malha de malha 1 e o outro lado de malha 2. Na malha 1 escolhemos a leitura no sentido horário e só para diferenciar, a outra malha vamos fazer a leitura dela no sentido anti-horário. Mas relembrando mais uma vez, essa escolha é pessoal. Quando você for resolver os seus circuitos, você é que vai escolher para que lado você quer fazer a leitura e para que lado você palpita que a corrente vai se movimentar. Ok? O sentido de leitura ele só altera nas suas equações o jogo de sinais. Mas como a somatória é igual a zero, se você multiplica uma equação que é igual a zero por menos 1, você troca todos os sinais. Então, isso significa que é equivalente se você tivesse feito a leitura no sentido oposto. Tudo bem? Pois bem, então, com base nessas escolhas, da orientação da corrente e da leitura das malhas, aqui também chamei de nó A e nó B, vamos começar a montar as equações. Então, na malha 1, esse trecho aqui, aplicando a lei das malhas, eu parti da nossa fonte aqui de 20 volts. Então veja que ela começa com menos 20, porque na minha leitura no sentido horário, eu estou saindo pelo polo negativo. Em seguida, eu chego no resistor de 4 ohms. Qual é a corrente que passa nele? É a corrente 2, que está subindo o trecho. Então, se eu fiz a leitura descendo e a minha corrente está subindo, o produto RI é positivo. 4 vezes I2. Seguindo a leitura, não temos nenhum elemento elétrico aqui, e aí chegamos no resistor de 1 ohm. Esse resistor, veja que se a corrente 1 está indo nesse sentido, então significa que ela está descendo aqui. Então, eu estou fazendo a leitura subindo e a minha corrente desce. Portanto, positivo. Resistor 1 vezes a corrente I1. E aí, como eu parti da fonte, então chego de volta nela, a minha somatória é igual a zero. Na malha 2, partindo da fonte de 7 volts, com leitura anti-horária, então, também eu estou passando para o polo negativo da minha fonte, então menos 7 volts. Meu resistor de 1 ohm, veja que a corrente 3 ela está subindo aqui. Então, eu estou fazendo a leitura a favor da corrente. Portanto, menos R vezes I. Resistor 1, corrente I3. E, para fechar o circuito, estou fazendo a leitura descendo, passando o resistor de 4 ohms, corrente I2 contrária à minha leitura também,
portanto, mais 4 vezes I2. E aí, chego de volta na minha fonte, portanto, somatória igual a zero. Como eu tenho dois nós, eu só posso aplicar a lei dos nós uma única vez. E aí, pegando o nó A, tenho corrente I1 que chega e corrente I2 e I3 saindo. Portanto, I1 que chega é igual à soma do que sai, I2 mais I3. E aí eu já fiz o isolamento de I3 aqui, ó, passando I2 para o outro lado, subtraindo. Então, I3 igual a I1 menos I2. Por que eu isolei I3? Porque perceba que nas duas equações anteriores, nós temos a presença em ambas da corrente aqui I2, né? A corrente I1, e a I3 está sozinha aqui. Portanto, eu vou substituir essa I3 para o meu sistema ficar em função apenas de I1 e I2. Eu poderia também substituir I1, que é igual à soma de 2 mais I3, eu posso substituir ela aqui, ó. E aí eu teria um circuito com base em I2 e I3. Isso também, nesse pontapé inicial da solução das equações, a escolha é pessoal, porque você vai simplesmente solucionar um sistema matemático e existem vários caminhos para se resolver um sistema de equações. Beleza? Pois bem, então qual é o sistema formado? I3 igual a I1 menos I2, que eu fiz o isolamento de I3. Reorganizei os elementos aqui, ó. Veja, 4 e 2 positivo, então coloquei ele na frente, mais I1, e menos 20 eu passei para o outro lado positivo. Então, 4 e 2 mais I1 igual a 20. Na equação da malha 2, 4 e 2 positivo, menos I3 igual a 7. O menos 7 passou para o outro lado, então eu tenho 4 e 2 menos I3 igual a 7. Então, substituindo a corrente 3 na equação da malha 2, né, que é a equação que tem o I3 lá, teremos a primeira equação, 4 e 2 mais I1 igual a 20, e a segunda equação, substituindo o I3, 4 e 2 menos, quem é I3? I1 menos I2, então entre parênteses. Então, feito o jogo de sinais lá no parênteses, né? Ficou menos 4 e 2, menos I1, mais I2, igual a 7. Agora você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas, né? Aqui 4 e 2 mais I2 vai ficar 5 e 2 menos I1 igual a 7. Então, duas equações, duas incógnitas. E aí agora é só resolver pelos caminhos matemáticos aí que vocês devem conhecer bem. Então, uma opção é fazer pela soma de equações. Por quê? Porque eu percebo que eu tenho I1 positivo e I1 negativo. Então, isso facilita a minha conta aí, porque ao somar as duas equações, eu cancelo I1 e fico com 9 e 2 igual a 27. 9 passa dividindo e 2, então, igual a 3 amperes. Então, achamos uma das três correntes. Substituindo essa corrente 2 numa equação da malha. Então, eu tenho aqui duas equações e posso substituir a I2 em qualquer uma delas. Você vai encontrar agora a corrente I1. Então, por exemplo, 4 e 2, 4 vezes 3, mais I1 igual a 20. 4 vezes 3, 12, passa para o outro lado subtraindo. Então, a minha corrente I1 é igual a 8 amperes. E, finalmente, o cálculo da terceira e última corrente. Então, o cálculo de I3. Quem é I3? I1 menos I2, lá da aplicação da lei dos nós. Portanto, nossa terceira corrente é de 5 amperes. Então, os valores das três correntes, 8, 3 e 5 amperes. E perceba que todas as três correntes foram calculadas e deram seus resultados positivos. Quer dizer que a escolha aqui foi muito feliz, tá? Escolhido arbitrariamente, e se escolheu exatamente o sentido correto dessas correntes.
Se uma delas tivesse dado negativo, uma delas estaria invertida aqui e bastaria fazer essa correção. Beleza, pessoal? Então é isso. Agora sigam aí o plano de estudo, desenvolvam as atividades e isso encerra a parte da eletrodinâmica. E no próximo encontro, então, daremos início ao estudo do magnetismo e do eletromagnetismo. Valeu? Abraço. Qualquer dúvida, estamos aí no